A paz do Senhor, estamos iniciando um documentário sobre a Reforma Protestante, considerado um dos momentos mais transformadores da história religiosa e social. Surgiu no século XVI como uma resposta às práticas corruptas da Igreja Católica e às inquietações de uma sociedade em busca de renovação espiritual. Neste documentário, exploraremos as vidas e ideias de figuras centrais como John Wycliffe, John Hus, Girolamo Savonarola, Martinho Lutero, João Calvino, entre outros reformadores que desafiaram as normas estabelecidas pela Igreja Católica naqueles dias, em busca de uma fé mais autêntica e acessível. Através de imagens históricas, narrações e depoimentos, mergulharemos nas tensões e convicções que moldaram este movimento. Iremos verificar como a Reforma Protestante alterou a paisagem religiosa da Europa e também influenciou na política e na cultura. E eu convido você, acompanhe-nos nesta jornada, onde desvendaremos também os ecos da Reforma Protestante em nosso mundo contemporâneo, desafiando-nos a uma reflexão sobre a fé e a autoridade das Sagradas Escrituras. Este trabalho está sendo produzido pela Academia de Discípulos da Assembleia de Deus, mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cia de Seta, em Araguatins, Tocantins. E eu convido você a curtir este vídeo, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa conhecer um pouco mais sobre a história da Igreja, mais especificamente a história da Reforma Protestante. E não se esqueça de ativar os sininhos para que você continue recebendo os conteúdos que serão produzidos pela Academia de Discípulos para a sua edificação espiritual. A Reforma Protestante teve o seu estopim em 1517, com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero nos portões do Castelo de Wittenberg, na Alemanha. Mas para que você compreenda sobre esta história, iremos voltar 2 séculos antes. Vamos para o ano de 1300, conhecer como estava o contexto social da Igreja e também iremos conhecer os considerados pré-reformadores. No ano de 1300, a Igreja já enfrentava uma série de crises. A instituição estava marcada por escândalos de corrupção e um crescente descontentamento por grande parte das pessoas. Isto se dava pelas práticas corruptas exercidas por muitos clérigos naqueles dias, das quais podemos citar algumas, como por exemplo, a venda de indulgências. As indulgências eram uma prática comum da Igreja Católica que prometia uma espécie de diminuição de tempo no denominado pela Igreja Católica de purgatório. Porém, naqueles dias, as indulgências estavam sendo comercializadas e isto era visto como um ato de exploração financeira e espiritual, o que gerava uma enxurrada de críticas à Igreja Católica. Outro fato que não podemos desconsiderar era a corrupção
clerical. Muitos clérigos naqueles dias estavam envolvidos em escândalos de corrupção, incluindo a simonia, que era a venda de elementos espirituais, inclusive os cargos eclesiásticos. E esta falta de moralidade gerava desconfiança e descontentamento em muitas pessoas. Havia também as famosas inquisições, onde a igreja saía em busca dos considerados hereges pela Igreja Católica. E nas inquisições havia muita brutalidade, torturas, e isto era visto com maus olhos por parte da população. Muitos homens eram condenados em processos completamente ilegais, o que gerava uma enxurrada de críticas à Igreja Católica. Não podemos deixar de lado também a exclusão dos leigos. A Bíblia era mantida em latim, o que impedia muitos leigos de acessá-la, o que favorecia o clero, que a interpretava ao seu bel prazer, e muitas vezes era utilizada para manipular as pessoas. Essas práticas contribuíram para um crescente descontentamento com a igreja e mais tarde se manifestaram em movimentos reformadores. Em meio a este contexto, surge na história, em 1320, John Wycliffe, considerado o precursor da Reforma. John Wycliffe foi chamado por muitos a estrela da manhã da Reforma. Era um filósofo e teólogo inglês cujas ideias marcaram profundamente a história da Igreja cristã e prepararam o terreno para a Reforma protestante. Conhecido também como o doutor do Evangelho, Wycliffe desafiou a corrupção e a autoridade da Igreja Católica, promovendo uma visão mais acessível e pessoal da fé cristã. John Wycliffe nasceu em uma época de grandes turbulências na Inglaterra e na Europa. O século XIV foi um período de crise, com a peste negra dizimando a população e os conflitos políticos e religiosos se intensificando. Em meio a essas adversidades, Wycliffe surgiu como uma figura reformista que questionou a autoridade papal e a interpretação das Escrituras. Wycliffe estudou na Universidade de Oxford, onde se formou em teologia e filosofia. Sua carreira acadêmica foi marcada pelo questionamento das doutrinas duvidosas da Igreja e pelo desenvolvimento de suas próprias ideias teológicas. Ele lecionou em Oxford e rapidamente ganhou reputação como um pensador ousado e crítico. Como teólogo, logo destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as demandas do papado, ganhando reputação de patriota e reformista. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a Igreja era e o que a Igreja deveria ser. Por isso, defendia reformas. Suas ideias apontavam a incompatibilidade entre várias normas do clero e os ensinos de Jesus e os seus apóstolos. Durante os anos de ensino, influenciou muitos jovens acadêmicos com suas ideias e críticas ao modelo corrupto da Igreja naqueles dias. Wycliffe se opôs à acumulação de riqueza e poder pela Igreja Católica
especialmente ao luxo e à corrupção entre o clero. Ele criticou a prática de indulgências e o papel do Papa, defendendo que a autoridade da Igreja deveria ser baseada unicamente nas Escrituras. Suas ideias foram amplamente divulgadas através de suas obras e discursos, desafiando o status quo religioso, ou seja, a Igreja estava perdendo o seu prestígio. Uma das contribuições mais significativas de Wycliffe foi a sua tradução da Bíblia para o inglês, tornando-a mais acessível ao povo comum. Na época, as Escrituras eram lidas apenas em latim, o que limitava seu acesso a uma elite educada. A tradução de Wycliffe, concluída por volta de 1385, permitiu que mais pessoas lessem e interpretassem as Escrituras por si mesmas. Wycliffe organizou o projeto de tradução das Escrituras Sagradas, defendendo que a Bíblia deveria ser a base de toda a doutrina da Igreja cristã. E também ele sustentava que o Papa, os cardeais, eles não possuíam autoridade para condenar as suas 18 teses, pois ele alegava que Cristo é o cabeça da Igreja e não o Papa. Wycliffe também cita em seu livro A Suficiência da Lei de Cristo que a verdadeira autoridade emana da Bíblia e que ela contém o suficiente para governar o mundo. Também ele afirmava que enquanto nós temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. A Bíblia de Wycliffe é um conjunto de traduções bíblicas feitas para o inglês a partir da Vulgata Latina. Uma primeira edição foi publicada em 1382 e uma segunda edição em 1385 pelo seu assistente. Haja vista que John Wycliffe já teria morrido. A Bíblia de Wycliffe foi a primeira tradução bíblica, não apenas para o inglês, mas para uma língua europeia moderna. A Bíblia de Wycliffe, como passou a ser conhecida, foi amplamente distribuída por toda a Inglaterra. Porém, a Igreja denunciou como uma tradução bíblica não autorizada. Esta tradução bíblica foi a causa inspiradora para o movimento pré-reforma protestante, promovido por um grupo denominado Lollardos, que rejeitavam os ensinos corruptos da Igreja Católica naqueles dias. Contrária à rígida hierarquia eclesiástica, Wycliffe defendia a pobreza dos padres e os organizou em grupos para divulgar o ensino de Cristo. Esses padres, mais tarde eles foram chamados de Lollardos, não faziam votos nem recebiam consagração formal, mas dedicavam sua vida ao ensino do Evangelho ao povo. Estes pregadores itinerantes espalharam o ensino de Wycliffe pelo interior da Inglaterra, agrupando-os de dois em dois, com os pés descalços, usando longas túnicas e carregando cajados nas mãos. As ideias de Wycliffe não foram bem recebidas pela Igreja e ele enfrentou resistência e hostilidade por suas críticas. Em 1377, o Papa Gregório XI condenou suas doutrinas e emitiu uma bula papal exigindo sua retratação, o que não aconteceu. Apesar de suas ideias terem sido amplamente censuradas,
elas influenciaram profundamente o movimento de Lollardos, seguidores que continuaram a espalhar seus princípios após sua morte. John Wycliffe faleceu em 28 de dezembro de 1384. Enquanto assistia a uma missa em Lutterworth, foi acometido de uma apoplexia, falecendo 3 dias depois. Mas o seu legado perdurou. No entanto, após a sua morte, a Igreja Católica continuou a opor-se às suas ideias. E em 1415, o Concílio de Constança condenou seus ensinamentos e ordenou que seus restos mortais fossem exumados e queimados. No entanto, suas ideias reformistas prepararam o terreno para a reforma protestante do século XVI e inspiraram figuras como Martinho Lutero e João Calvino. John Wycliffe é lembrado como o precursor da reforma protestante. Sua coragem intelectual e seu compromisso com a acessibilidade das Sagradas Escrituras fizeram dele uma figura central na história do cristianismo. Após a morte de John Wycliffe, surge na história, em 1370, Jan Hus. Jan Hus foi um teólogo e reformador tcheco que desempenhou um papel crucial na preparação do caminho para a reforma protestante. Inspirado pelas ideias de John Wycliffe, Hus desafiou as práticas corruptas da Igreja Católica e foi um defensor ardente da reforma e da verdade bíblica. Seu ativismo e as suas convicções o levaram a um confronto trágico com os líderes da Igreja Católica naqueles dias, culminando em seu martírio. John Hus, ele nasceu em um período de muita instabilidade, lá na pequena cidade de Hansneck, onde é a República Tcheca hoje, lá no final do século XIV e no início do século XV, um período aí que foi marcado por grandes tensões religiosas, grandes brigas religiosas e políticas e também uma crescente insatisfação com a corrupção e o abuso de poder dentro da Igreja Católica. John Hus vai surgir então como uma espécie de uma figura central, uma figura de crítica a esses abusos que estavam acontecendo naquele período. E esse rapaz, ele teve que ganhar a vida cantando e prestando serviços ali na igreja, e até que um certo ponto ele se sente atraído pela profissão aí clerical, não tanto por um impulso interior, mas mais porque ele via uma certa tranquilidade na vida ali dos clérigos. Hus estudou na Universidade de Praga, onde obteve um doutorado em teologia. Tornou-se reitor da universidade e foi também pregador em uma capela conhecida como a Capela de Belém, no centro de Praga. Seus sermões no púlpito de Belém refletiam cada vez mais a preocupação de Wycliffe com a corrupção no interior da igreja. A pregação do pequeno ganso de Deus, como Hus veio a ser chamado, era imensamente popular, atraindo multidões. Hus estava desejoso de tornar as Escrituras e sua mensagem reformadora acessíveis ao povo.
Durante esse tempo, Hus começou a promover reformas na igreja e a pregar contra a corrupção clerical. Hus foi profundamente influenciado pelas ideias de John Wycliffe, especialmente a sua crítica à autoridade papal e sua ênfase na Bíblia como uma única fonte de autoridade cristã. Inclusive, há relatos de que os escritos teológicos de John Wycliffe espalharam-se rapidamente pela Boêmia, trazidos em 1402 por Jerônimo de Praga. Era um renomado bacharel que havia estudado na Universidade de Oxford, onde Wycliffe lecionara no século XIV, e que mais tarde tornou-se amigo e seguidor de Hus. Tais escritos causaram profunda impressão em Hus. Hus adotou muitas dessas ideias, criticando a venda de indulgências, a moral duvidosa do clero e a excessiva riqueza da igreja. As pregações de Hus e suas críticas à Igreja Católica atraíram a atenção de autoridades eclesiásticas. Ele entrou em conflito com a Igreja sobre a obediência ao Papa e a validade das indulgências. Em 1412, foi excomungado pelo Papa, mas continuou a pregar os seus sermões. Porém, ainda em 1409, o papado, perturbado pela crescente fama de Hus, ordenou ao arcebispo de Praga que proibisse qualquer outra pregação na capela de Belém. No entanto, Hus recusou a abandonar o púlpito. No ano seguinte, o arcebispo excomungou Hus com base em heresia. E logo depois, este mesmo arcebispo fugiu da cidade, com medo de represálias populares. E então, Hus continuou pregando. Em 1411, o papado, que tinha emitido uma segunda excomunhão de Hus, porém sem efeito, colocou toda a cidade sob interdito, proibindo assim o clero de Praga de oferecer sermões, casamentos, a Eucaristia e outros serviços religiosos ao povo, como uma tentativa de calar Hus. Inicialmente, o interdito do Papa teve pouca força graças ao rei Venceslau IV da Boêmia. Venceslau, cujo nome desde o século X se tornaria depois o tema de um hino de Natal. Ele apoiou Hus e ordenou ao clero de Praga que ignorasse o interdito. Em 1412, no entanto, as circunstâncias colocaram Hus e Venceslau um contra o outro. O papado começou a vender indulgências na Boêmia para arrecadar dinheiro para uma campanha militar. Venceslau não fez nenhuma objeção a isso, porque recebeu uma parte dos ganhos. Mas Hus, que via a venda das indulgências como um sinal de corrupção da igreja, protestou tanto no púlpito quanto na tribuna. O rei, ansioso para manter a sua renda recém-descoberta, proibiu a crítica das indulgências. Ele reforçou essa proibição ao decapitar vários homens que falaram contra as indulgências. A fim de enfraquecer ainda mais Hus, o rei agora mandou ao clero de Praga que cumprisse o interdito do Papa. Hus, relutante em ver as pessoas privadas da palavra e do sacramento, saiu de Praga em 1412. Passou os 2 anos seguintes em exílio
autoimposto no sul da Boêmia, escrevendo obras que aprofundaram seus ideais reformadores. Em 1414, Hus foi convocado para comparecer ao Concílio de Constança, que visava resolver questões de reforma e heresia na Igreja. E lhe foi prometido um retorno seguro do concílio pelo imperador Sigismundo, irmão do rei Venceslau. Hus concordou em participar do concílio, consciente de que ele não retornaria, mas esperançoso de que poderia ter a oportunidade de promover a sua visão para a reforma da Igreja. Apesar de ter sido garantido que não seria condenado, Hus foi preso, julgado e acusado de heresia. Ele foi chamado a negar os ensinamentos falsamente atribuídos a ele. Hus recusou em fazê-lo, embora selasse o seu destino, porque não queria perjurar-se, admitindo crenças que não possuía. Em 6 de julho de 1415, Hus foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, amarrado a uma estaca e queimado até a morte. De acordo com um relato de testemunhas oculares, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo enquanto as chamas o envolvia. Uma vez morto, as autoridades trituraram seus restos mortais e jogaram no rio Reno para impedir que fossem venerados por seus seguidores. De acordo com uma história que se originou há alguns anos após o fato, Hus se voltou para os seus executores e disse: "Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá, e vocês serão incapazes de assar ou cozer." E muitos dizem que Hus estava apontando para Martinho Lutero. O martírio de Hus teve impacto profundo na Boêmia. Seus seguidores, conhecidos como hussitas, continuaram a promover as suas ideias e a lutar contra a corrupção na Igreja. O movimento hussita eventualmente evoluiu para um dos primeiros movimentos reformistas na Europa Central. Hus é lembrado como um mártir da fé e um precursor da Reforma Protestante, e seu legado é celebrado na República Tcheca e em outras partes do mundo cristão. Seus sacrifícios continuaram a influenciar a teologia e a prática cristã, preparando o terreno para as transformações que viriam na Reforma Protestante. Após alguns anos da morte de Jan Hus, surgiu na história, em 1452, Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola foi um frade domiciano italiano, teólogo e pregador que se destacou por suas fervorosas críticas à corrupção e ao moralismo decadente da Igreja Católica e da sociedade da sua época. Sua vida e pregações tiveram um impacto significativo
na Itália e na Europa, preparando o terreno para as mudanças políticas e religiosas que viriam mais tarde. Savonarola nasceu em 21 de setembro de 1452, em Florença. Seu nome era por vezes traduzido como Jerônimo Savonarola. Viveu durante o Renascimento italiano, um grande período de desenvolvimento cultural e artístico, mas também de intensa corrupção e degradação moral. A cidade de Florença, onde Savonarola passou a maior parte de sua vida, era um grande centro de riqueza e poder, mas também de grande imoralidade e corrupção. Esse ambiente tumultuado influenciou profundamente o pensamento e as ações de Savonarola. Savonarola veio de uma grande e tradicional família de Ferrazzo. Devotou-se ao estudo da filosofia e da medicina em 1474. Durante uma viagem a Faenza, Savonarola ouviu um sermão proferido por um padre agostiniano, que o fez renunciar ao mundo, incorporando-se à ordem dominicana na Bolonha, sem o conhecimento de seus pais. Savonarola entrou para a Ordem dos Domicianos em 1475, após completar os seus estudos em Ferrara. Ele começou a pregar na cidade de Florença em 1490, onde rapidamente ganhou notoriedade por suas críticas severas à corrupção e ao luxo da sociedade florentina e da igreja. Seu estilo de pregação apaixonado e suas condenações implacáveis ao pecado e à injustiça atraíram uma grande audiência e causaram grande impacto. Savonarola se opôs fervorosamente contra a corrupção e a imoralidade, tanto na igreja quanto na vida pública. Ele criticou a falta de virtude entre os líderes eclesiásticos e governantes, além de condenar o culto ao dinheiro e ao luxo. Em suas pregações, ele também abordou questões de política e sociedade, clamando por uma reforma espiritual e moral. Um dos eventos mais notáveis associados a Savonarola foi o evento conhecido como Queima das Vaidades, lá em 1497, onde ele e seus seguidores queimaram livros, obras de artes que eram considerados pecaminosos ou idólatras. Este ato foi um símbolo de sua tentativa de limpar a cidade dos excessos e das influências corruptas. Em 1497, bradava ele: a terra ferve com derramamento de sangue. Contudo, os sacerdotes não tomam conhecimento. Antes, pelo seu exemplo perverso, trazem sobre todos a morte espiritual. Retiram-se de junto de Deus. Sua piedade consiste em passar a noite com as meretrizes e o dia pairando nos coros. A influência de Savonarola se fazia sentir em Florença e na Itália por inteiro. Os florentinos chegaram a abandonar seus livros vis e mundanos, trocando-os pelos sermões de Savonarola. Em 23 de maio de 1498, ele foi declarado herético e apóstata e foi queimado na fogueira em Florença, junto com 2 de seus associados. Sua morte marcou o fim de sua influência direta sobre a cidade, mas seus ideais e
críticas continuaram a ressoar na época. Savonarola é lembrado como um fervoroso pregador e reformador que desafiou as práticas corruptas da Igreja Católica em seus dias. Embora suas ações e pregações fossem muitas vezes radicais, ele teve um impacto duradouro na história da reforma religiosa e na crítica à corrupção e ao moralismo. E nós já estamos chegando ao ano de 1500, onde surge na história Martinho Lutero, com suas 95 teses fixadas nos portões do castelo de Wittenberg. Mas isto é assunto para o nosso próximo episódio. Acompanhe-nos nesta jornada sobre a Reforma Protestante.